Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um menu mexicano. Vamos começar com a guacamole, que é uma salada fria de abacate, né? Aí os ingredientes um abacate, aí vai da quantidade de pessoas, né? Aqui e do tamanho do abacate. Nós estamos usando um abacate meio? Um abacate meio. Estamos com um abacate meio, bem maduro, tá bem molinho para ficar fácil e mais saboroso. Vamos usar Aqui foram duas duas roxas. cebolas roxas, ó, cortada já, ó, tá vendo? Ó, em cubinho, que as assistentes aqui cortaram. Tem um maço de coentro. Então, vai limão, sal um pouquinho de azeite. e um pouquinho de azeite, tá? Então nós temos aqui um abacate meio, né? Como o abacate era médio, nós usamos um abacate meio, tá? Se o abacate que você achar for grande, um só. For pequeno, dois. Se tiver bastante gente, aí vai de acordo com as pessoas que tiverem na sua casa. Então nós colocamos o abacate numa travessa, nós vamos amassar, tá? Bem amassado mesmo, para virar aquela papinha de criança mesmo. Tá? Pode ser que se o abacate estiver bem maduro, vai ter umas partes mais escuras, não tem problema, tá? Quanto mais maduro, melhor, tá bom? A gente vai amassando aqui, e aí assim que tiver bem pastoso, a gente volta para acrescentar os outros ingredientes. Olha pessoal, como é que ficou o abacate, ó, bem amassadinho, certo? Agora a gente vai colocar a cebola roxa. Vai, Bela. Tem que ser roxo, não pode ser da branca. É obrigatório ser roxo. Ó. Dá uma mexida para misturar. Agora o limão. Se você não tiver um espremedor de limão, aí a gente vai espremer aqui para tomar cuidado para não cair o caroço no guacamole, certo? Então, ó, espreme, coloca com as mãos assim, ó. E aí conforme o caroço vai caindo, você consegue aparar com as mãos. Vou sair, Belinha. Dá uma mexidinha e depois você espreme a outra metade. Agora, ó, mistura. Aí depois você coloca a outra metade. Opa. Aí. Ó. Mexe mais um pouco. Agora o coentro, ó, picadinho, certo? Deixa eu pôr aqui, Bena, você vai raspando aí, ó. Passei. Aproveita bem, meu. Não gostamos de desperdiçar nada. Aí, ó. Aí. Foi o coentro mexendo. Agora vamos pôr azeite ou sal? Um sal primeiro, por último. Sal. Bem pouquinho de azeite. Quanto? Uma colher de sal? Vai salgando e provando. Mas uma colherzinha assim, acho que pode pôr um pouquinho mais cheia. Eu sempre esqueço essas colheres. Essa é colher de café. Ó, uma colher de café rasa, tá bom? Não precisa ser muito cheia, não. Você vai provando. Se vai tiver pimenta do colocando. reino, tem, né? Tem. E aí pode pôr um pouquinho de pimenta do reino. É comunitário, nossa. Gravação em família. Mexe. Aí dá uma... Pega aquela
O que você quer? Uma colher para provar, pra ver se não tá muito salgado, né? Essa tá linda, tempero. Vamos mexer, a gente vai provar pra ver se não tá muito salgado. Bela, você que tá fazendo, você prova. É. Porque o Doritos é salgado já. Tá bom, mas... Não tem azeite ainda, tá só o sal. Mas o azeite não vai mais um pouquinho. Então põe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só um pouquinho. Põe um pouquinho. Cadê a pimenta do reino? Mas a pimenta do reino não deixa aqui. Mais uma pitadinha de sal. Aí tem que falar, se a pessoa for comer com Doritos, o Doritos é salgado. Calma, calma. Uma informação de cada vez. Ó, o azeite. Pouquinho. Só um pouquinho, só um fiozinho de azeite, ó. Aí tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá? Porque o abacate já é oleoso, tá bom, gente? E é azeite, não é óleo de soja não, larga de ser mão de vaca. É azeite. É azeite. Aí sim, agora explica do Doritos afobada. Tudo depende do acompanhamento. Se você for comer com Doritos, que já é salgado, então você não salga muito a guacamole. Agora, se você for comer com a tortilha original, que é sem sal, ela é só a massinha de milho, aí você pode salgar um pouco mais a guacamole. Bom, então a nossa guacamole tá pronta. Agora o próximo menu é o chili. O chili. Então vamos fazer o chili e aí já volta. Espera aí que a gente vai um passo de cada vez. Limpar. Bom, pessoal, agora é a segunda parte do menu mexicano. Nós vamos fazer as tortilhas, certo? Que é onde nós vamos... Depois tem os recheios que a gente vai passar aí. Então vamos lá. São 400 gramas de farinha de milho fina, tá? Se você não achar fina, achar aquele floco maior, que tá aqui assim mais ou menos, ó, esse floco maior aqui, você tritura, ou com a mão ou no processador, tá? Mas tem que ficar fininhas pra massa, para ficar uma massa legal. Nós temos 400 gramas de farinha de trigo. Nós vamos usar um pouco de água, tá bom? 2 colheres de sal. É isso? 2 colheres de sal. E meia xícara de óleo vegetal, tá bom? Então, esses são os ingredientes aí. Depois a gente coloca de certinho na descrição aí no canal para vocês não se perderem. Vamos misturar a farinha de trigo com a farinha de milho, tá? Vai o óleo, são meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. São 2 colheres de sal. 2 colheres de café, tá? É aquela pequenininha. Vamos mexer. Tá? Aqui vai ser, esse aqui é a base, é a massa, tá bom? Vamos adicionando água e mexendo aos poucos, tá? E mexendo para dar consistência. É água a temperatura ambiente, tá? Não é água quente nem água fria, tá bom? O que eu vou colocar nesse mexendo? Pessoal, a gente vai adicionando água e vai mexendo, tá? E aí assim, daqui a pouco a gente já volta, tá? No ponto da massa certinho. Ó, pessoal, esse aqui é o ponto mais ou menos da massa, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na pia, na bancada, certo? E nós vamos trabalhar a massa. A gente dividiu a massa porque essa massa aqui, ela tá com o volume dobrado. Então se você acha que é muita quantidade, põe pela metade, tá bom? Em vez de 400, 200, em vez de uma xícara, 1/4 de xícara, tá bom? E aí nós vamos trabalhar aos poucos, porque a massa ela é um pouco pesada, então você vai ficar fazendo muita força aí. Então ó, nós vamos trabalhar, vamos sovar ela, né? Vamos deixar ela lisinha, tá bom? E aí depois a gente vai montar, vai fazer um rolinho e deixar ela descansando. Mas vamos por partes por enquanto. Por enquanto a gente vai trabalhando a massa, ó. Tá vendo? Já tá ficando uma consistência mais lisinha, tá vendo? Tá? É normal dar uma esfarelada, porque como não vai ovo nem nada. Pessoal, ó, o rolinho, tá? O que aconteceu? Deixa eu explicar aqui. A gente começou a sovar, certo? E ela começou a dar uma esfareladinha.
acrescentamos um pouquinho mais de água, conforme a gente ia trabalhando ela, e um pouquinho mais de óleo, tá bom? Aí, pra chegar nesse ponto aqui, ó, tá? Tá bem lisinho, tá bom? Não tá esfarelando quando a gente abre no rolinho. Nós vamos abrir no rolinho agora, tá? Quer dizer, não abrir no rolinho, vamos deixar no formato de um rolinho, né? A gente vai deixar no formato de um rolinho e vamos colocar dentro de um saquinho plástico e deixar descansar 20 minutos na geladeira, tá bom? Ó, saquinho plástico, certo? E aí o que você faz? O que a gente fez? Ficou pequena, né? O que a gente vai fazer? Tem o resto aqui, nós vamos montar o restante e vamos fazer da mesma forma. Embalar no saquinho e deixar na geladeira por 20 minutos. E aí a gente volta, tá bom? Pra finalizar. Enquanto a nossa massa está descansando, a gente vai agilizar os recheios, tá? Esse daqui é o chili. Então o chili é a base de... O chili é carne moída, aí você escolhe uma carne com pouca gordura. E ele é um refogado, cebola, alho, pimentão, tomate. E o diferencial é que são os temperos. Você pode pôr cominho, páprica, que são temperos mais puxados para o gosto mexicano. E o diferencial de uma carne moída refogada é que ele vai feijão cozido. Então você cozinha o feijão normal, o feijão carioquinha, não é o preto. E você cozinha e não usa toda a água do feijão. Mas você vai acrescentando feijão com chili. Você vai verificando a proporção. E aí depois no final você põe um pouco de água fervente. E deixa por uns 20 minutos para essa mistura toda encorpar. E ele fica um pouco mais líquida do que um recheio de pastel, por exemplo. Não é uma carne moída para rechear um pastel. Ela fica mais líquida, mais pastosa. Então aí nós vamos mexendo aqui, finalizando. E você pode optar por pôr pimenta ou não. Não sei se todo mundo gosta. A gente vai fazer 2 porções. Aqui uma vai ter a pimenta de chili, que é uma pimenta que você encontra em mercado, mercadão. Aí deixa a mistura mais apimentada. E a gente terminando aqui, o que a gente vai fazer? Vai colocar um pouco de feijão, tá? E enquanto isso a gente vai dar uma olhada na nossa massa lá, pra gente poder modelar ela enquanto a nossa auxiliar vai fazendo o nosso chili aqui. E vai fazer o outro recheio, vai ser do quê? O outro é de frango. O outro vai ser de frango também, que a gente vai... Frango com queijo, que nós vamos também passar pra vocês, beleza? Ó, então assim, a gente vai se atentar aqui como fazer. E aí depois eu coloco direitinho lá na descrição do vídeo a receita e a quantidade, beleza? A gente já volta já com a nossa massa lá pra modelar. Pessoal, ó, aqui ó, o chili finalizado, certo? E aí o seguinte, o que a gente adicionou a massa? 4 colheres de creme de leite com soro, tá bom? Pra ele dar essa consistência mais líquida, cremosa. Você entendeu? Cremosa de um molho úmido, né? Não é molho, quer dizer, molho já é úmido, né? De um recheio úmido, né? Não é um recheio seco, né? É um recheio úmido. Então a gente colocou um pouquinho de água fervente, bem pouquinho, certo? Bem pouquinho, e 4 colheres de creme de leite com soro, tá bom? Ou que a receita original vai creme azedo, né? Que a gente acabou não tendo iogurte natural para fazer o creme azedo, mas você pode fazer o creme azedo e colocar no lugar do creme de leite. Aí mais pra um dia a gente faz uma receita aí ou só faz o creme azedo para mostrar como é que faz o creme azedo, tá bom? Para vocês no futuro aí adicionar a outra comida ou a... Que esse dedo aí? Tô fazendo joinha. Joinha. Tá bom? Então a gente vai finalizar aqui, o chili já tá pronto. Agora vamos para o frango. Vamos pro frango e aí na sequência também nós vamos já para finalizar as tortilhas. As tortilhas. Certo? Ó pessoal, voltamos agora com mais um recheio da nossa tortilha. Este é um recheio de frango. Frango tá? com queijo. Frango com queijo. Queijo mussarela, tá bom? Então, ó, temos aqui o alho, cebola e tomate. Sofrito. Vulgarmente conhecido como sofrito. Não, vulgarmente não. No México chama sofrito. Aí então nós temos essa base, tá bom? Deixamos dar uma boa refogada. Nós já temos um frango desfiado e temperado. Aí é o seu gosto, tá bom? A gente tá aproveitando, mas você pode pegar o frango desfiado e temperar direto aqui e compondo o tempero. A gente vai aproveitar de uma outra receita que nós já fizemos.
verdade ele já tá, o frango nosso já tá cozido, pronto, né? Nós vamos só acrescentar essa base aí de sofrito. E um pouquinho de cominho. Um pouquinho de cominho e o queijo. E o queijo mozzarella. O queijo pode ser outro. Eu não recomendo o parmesão porque ele fica muito salgado. Nem gorgonzola, queijos muito salgados. Mas pode ser Pode ser um catupiry, né? pode. Requeijão. Requeijão fica muito né? bom. Requeijão cremoso. A própria mussarela. Nós vamos pôr um pouquinho de creme de leite, que é o que a gente tem hoje. Mas o creme azedo tem também. pra hoje, né? O creme azedo também pode entrar aqui. O creme azedo ele é uma base bem legal para quem gosta de deixar os recheios mais cremosos. O creme azedo tem esse papel. Deixa eu pôr o cominho. Tá falando tanto creme azedo que daqui a pouco eles vão mandar lá que vai... A gente faz a receita. Creme azedo. A gente faz. A gente tá pondo Um pouquinho de cominho. pouquinho de cominho. Cominho não deixa ardido, ele é perfumado, né? Olha o cheiro que fica gostoso. E aí Deixa vai deixa um pouquinho aqui, 2 minutinhos do frango ir pegando o gosto, né, desse cominho e do refogado. E depois nós vamos acrescentar já o queijo. Como, né, o frango já tá preparado, então não precisa de muito tempo. Deixa eu pegar um gostinho aí. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente voltou, colocamos umas... Umas 100 gramas. 100 gramas de queijo, tá? Mussarela. Aí mussarela. E 2 Tá colheres bom? de creme de leite. 2 colheres de creme de leite. Tá bom? Então aqui, ó, esse nosso recheio, frango o quê? Frango mexicano. Frango mexicano. Frango Ele mexicano. na verdade chama frango sour cream, que é o creme azedo. Mas como a gente não tem, foi frango cremoso. Tá vendo? Frango cremoso mexicano à la brasileiro. Pronto. Isso. Tá, então os nossos recheios já estão prontos. E agora nós vamos para... A massa. Ah, não. Esse é invenção de churrasco. É o creme de alho. Creme de alho pra comer comida mexicana. Nós vamos pro creme de alho, tá bom? Pera aí que a gente já volta. Ó, nós vamos fazer um creme de alho, tá? By Ana Scalco. Pra gente comer com a nossa comida mexicana. Então foi... 2 dentes de alho. 2 dentes de alho. Leite quase congelado, bem geladinho. Ficou uns 20 minutos no freezer, mais ou menos, tá? E... Agora, e fazer fio de óleo. O segredo é o fio do óleo. Então presta atenção aí, ó. O segredo é o fio do óleo. Vai fazer barulho, vocês vão só prestando atenção no óleo aí, tá bom? Ó, o segredo, quando você não viu mais o fundinho do liquidificador, é que já tá bom. Fez o fio de óleo e você não vê mais o fundinho, tá? Ó, pessoal, então é o seguinte, ó. Quando vocês viram que o Tony tava batendo, foi acrescentando o fio de óleo. Não tem uma quantidade exata, tá? De óleo. Você vai acrescentando, tá? E vai vendo como é que tá ficando o seu creme. Então, quando vocês viram que na parte do vídeo que tá para ver a hélice do liquidificador, conforme vai acrescentando o óleo, a hélice ele vai ficando mais espesso, o creme, né? E acaba cobrindo a hélice. Então, quando você não conseguir mais enxergar
a hélice do liquidificador batendo o creme, então quer dizer que já pode parar de pôr o óleo. Só fica mais uns 10, 15 segundos para poder finalizar e tá pronto, beleza? Então nós vamos continuar o nosso menu aqui. Ó, pessoal, esqueci só de colocar aqui no nosso creme de alho uma pitada de sal, tá bom? Vocês vão colocando sal a gosto e vai no final vocês experimentem. Se faltar um pouquinho de sal, vocês completam, beleza? Agora nós vamos modelar a nossa tortilha e vamos fritar para finalizar a nossa mesa mexicana. Vamos abrir a massa, tá? É simples, mas é complicado, vamos dizer assim. O que acontece? A gente primeiro começa com as mãos, tá? Abre, pressionando até formar um círculo, né? Esse aqui não tá embaixo, eu vou fazer em cima de um plástico. Aí no caso aqui, a gente fez estamos tentando de duas formas. Primeiro nós untamos um pouco a bancada com óleo, tá? E aí não deu muito certo. E agora nós estamos fazendo em cima de um plástico, tá? Ou plástico filme não vai dar certo. O ideal é ser um saquinho plástico, tá? Por quê? Vocês já vão ver como é que a gente vai tirar, ou porque a dificuldade maior é tirar da bancada, né? Como que a gente vai tirar da bancada? Então, ó, nós passa só um pouquinho o rolo para espalhar. Não pode ser grossa a massa, tá bom? O disquinho não pode ser grosso, tem que ser um disco fino, tá? E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, agora a gente faz um molde. Nós pedimos uma cumbuquinha aqui para fazer o molde, ou você vai no olho mesmo, tá? Mas a gente tá fazendo um molde com a cumbuquinha que dá um tamanho certinho. Aí você tira o excesso, deixa eu acertar o foco da câmera, tá horrível aí. Aí você tira o excesso e tá aqui. Agora, o problema é o seguinte, se você fez direto na bancada, o que acontece? O problema é você tirar da bancada para pôr na frigideira, tá? A frigideira é o seguinte, tem que estar bem quente mesmo, tá bom? Porque você não vai adicionar óleo para fritar. Então tem que ser uma frigideira antiaderente, boa e bem quente. Você só vai dar uma tostada, tá? E vai moldar. Nós temos um mais ou menos pronto aqui a experiência, ó. Como é que ele tá aqui, tá vendo, ó? Só que esse deu uma quebradinha, tá? Porque nós vamos virar. Então, mas esse é mais ou menos o ponto para você poder virar, tá bom? Então não tem que ser uma boa frigideira, bem quente, tá? Então a gente vai tirar esse daí, daqui a pouco vamos colocar o outro. Nós vamos tirar agora aqui, ó, o saquinho, certo? Ó. Vamos colocar na frigideira, ó. E assim, ó, e não mexe, tá? Deixa fritar, entendeu? Fica de olho observando, tá? Tem que tostar mesmo, tá? Vai ficar com a cara de queimadinha assim, ó, tá bom? Tá? Mas aí o que você vai fazer? Deixa, se você perceber, ela vai começar a criar uns pontinhos. Não sei se dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Umas bolinhas aqui, tá vendo? Nessa região aqui, quer dizer que tá numa temperatura boa e ela tá fazendo uma tostada. Então, deixa tostar. Aí você com uma espátula levanta um pouquinho, vê como é que tá a parte de baixo. Quando tiver naquele ponto ali que a gente mostrou pra vocês de os grãozinhos, tá, uns pontinhos tostados, queimadinho, aí você pega e vira, tá? Ó, aquela experiência que a gente fez, ó, é assim que vai montar, tá bom? Você vê, ó, ela vai ficar assim e aí o próximo nós vamos encaixar no meio dela, tá? Porque você tem que tirar um pouco quente, deixa mornar um pouquinho e dobra assim. E você vai encaixando um dentro do outro que vai assumir a forma do burrito, né? Burrito. Burrito, pra não falar o nome errado. Tá bom? Então, ó, vai observando aqui como é que tá. Deixa eu só pegar aí. Ergue a beiradinha aí. Só pra gente ver. Ó, tá vendo, ó? Vamos lá. Não vou mexer não. Não, ainda tá mole ainda, entendeu? Vou quebrar de novo. Quando você viu, ó, quando a gente foi colocar a espátula, tá molenga. Então, não mexe. Deixa lá. Sempre de olho, claro, pra não deixar o negócio torrar, né? Queimar de vez. Mas acho que uns 5 minutos. Mas pelo menos a média aí de 3,5 a 4 minutos aí de cada lado. Tá bom? Então a gente vai aqui, quando a gente for virar, a gente mostra aqui pra vocês, beleza? Pessoal, ó, vamos virar aqui, ó. Ó, tá vendo que ele descolou e quando ele colocou a espumadeira, esqueci o nome. Espátula. Espátula,
a espátula, ele não ele Deu não certo. ficou molenga. Você viu que ele ficou firminho. É. Então agora vai virar mais ou menos o mesmo tempo, do tá? outro lado, Uns 3 minutos aí, entendeu? De 3 a 4, fica sempre observando, tá? E aí depois nós vamos tirar. E aí assim que a gente tirar um, já coloca o outro e nós vamos montar lá no... encaixar um dentro do outro para vocês verem o descanso, para poder ficar aquela conchinha pra gente poder comer, beleza? A gente já volta, hein? Espera um minutinho pra antes de moldar. Ó, nós vamos esperar. Um ovo. Nossa, parece um ovo. Fica Então, aqui, começando ó. a soltar óleo, né, a É. massa? Ó, então aqui, ó, tem esse lado, ó. Tá vendo como eu tô pegando com a mão? Tá quente pra caramba, mas vocês viram que tá firminha. Vamos aguardar pelo menos um minutinho pra esfriar, pra gente depois conseguir fazer isso aqui, ó. Moldar ela, E tá? Na encaixar forma uma- de Côncavo, sei lá. côncavo, concha. Côncavo, convexo. Sei lá, não. Foi aquele formato assim de conchinha, assim, certo? Esse Pra é gente taco, a colocar- gente falou errado. O burrito é o enroladinho, esse é taco. Agora que você vai falar? Eu lembrei agora, tipo Ah, meu insight. Deus do céu. Erro de gravação. Coloca É Vai ser o taco editado, esse. esse É é taco. taco. Não vou editar nada, vai ficar errado. Não. Só errou o nome, o processo tá certo. É o taco, beleza? Tá bom? Então, ó, espera um minutinho, mais ou menos. Acho Um que já minutinho dá, e meio. já. Quer ver? Vamos tentar aqui, ó. Deu mais ou menos um minutinho pra gente envergar. Com cuidado. Tá, ó. Se você vê que ele tá muito quente, tá muito, acha que vai quebrar, É, então você tá. espera mais um pouco. Mas esse aqui acho que vai mesmo. Ficou muito É? tempo, é. Então, deixa mais um pouquinho, então. Não, aí se ele endurecer muito, você não consegue virar. Ah, tá. Então, Você vai ficar meio quebrado. É. vamos esperar quando tiver o outro, a gente coloca um e coloca o outro. Segurar, é. Beleza? Então, quando a gente for fazer a conchinha aqui, Ou a gente deixou muito. entendeu? assim. A gente pega e já mostra pra vocês. O outro já tá aqui, ó. Tá? Se você tiver duas boas frigideiras, Vai adiantando. né? Vai adiantando um, adiantando o outro, tá bom? Aqui nós estamos fazendo um por um pra fazer uma boa filmagem, tá? A gente já volta aqui com outro, hein? Agora Ó, que tá quente a frigideira. pessoal, então é o seguinte, ó. O ponto é esse aqui, tá? Mais ou menos assim. Então vocês sempre vão observando. Depois a gente vai colocar um aqui, vamos ver, pegar direitinho o ponto em que o taco solta da frigideira, que é o ponto ideal de você virar, tá? E aí o que acontece? A maior dificuldade que a gente encontrou foi deixar no formato do taco, aquela conchinha. Esse daqui ficou bom, mas na hora que nós fomos virar, ó, quebrou, tá bom? Aí, o que a gente teve a ideia? A ideia não é fazer a conchinha. Então, aqui na minha casa eu tenho esse tipo de torneira aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ela tem essa base aqui mais alta. Embrulhamos com papel alumínio, a gente fritou um e colocou aqui. Demos uma pensadinha aqui, ó, e ela ficou no formato ideal. Então aí você vai falar, ah, mas eu não tenho essa torneira. Vou testar. Beleza, ó, vamos colocar outra aqui, esse acabou de sair. Ó, a gente colocou, olha lá, ó, tá vendo como ele vai amoldando? E não força E muito. não força, deixa que o próprio peso, a gravidade, piripororó, faz o trabalho, certo? E aí, o que a gente aí pensamos assim, ah, mas quem não tem essa torneira, como que vai fazer? Rolinho, tá? Como a gente só tem um rolo de madeira para abrir, tá? Então a gente não dá para usar esse rolo aqui. Então, se você tiver dois, beleza. Fritou, o que você faz? Coloca no rolo e deixa ele descansando que nem aqui. Como a gente só tem um, então a gente não deu para usar o rolo, a gente usou aqui. Se você tem um só, não tem a torneira, o que você faz? Pega o rolo de papel alumínio, tá? Ou esse é o papel alumínio. Se for o rolo plástico, vai colar o plástico, né? Porque tá quente. Rolo de papel alumínio, aí você coloca ele em cima do rolo e deixa ele descansando. Tá bom? Então, ó, vê se já soltou aqui Acho que não. a frigideira. Ó, Já. já soltou, tá vendo? Ó, ele já soltou. Aí você a gente vai dar uma verificada, só que ele tá meio molenguinho em cima, mas não tem problema. Aí nós vamos virar, certo? Rápido. E deixa lá que ele vai colar de novo, espera soltar e aí vai pro descanso lá, beleza? Então a gente vai fazer aqui a linha de produção aqui e assim que tiver finalizado pra gente montar lá, a gente volta saboreando. Pessoal, está pronto para saborear. Além do que vocês viram a gente fazer,
temos a salada de alface americana picada, vinagrete, massa rapidez para burritos e Doritos. Bom apetite!